Olá, sejam muito bem-vindos ao NutriCast. Eu sou a doutora Raíra Carvalho e estou aqui para falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar com você. Espero que você tenha gostado dos outros episódios e hoje o episódio está especial. Eu estou com um convidado, amigo, companheiro, uma pessoa que vai brilhantar hoje o nosso NutriCast, uma pessoa que é da comunicação, radialista, apresentador na TV e também líder da igreja Comunidade Vida Sede Olho d'Água. Então seja muito bem-vindo, Bispo Mário Porto. Que honra, viu, Raíra, estar com você nesse episódio do NutriCast. Esperamos contribuir aí com a nossa audiência. Isso, e o NutriCast ele fala sobre saúde, qualidade de vida, vida emocional, vida física, vida espiritual. Saúde integrativa. Integrativa, isso mesmo. E agora, para começar o nosso papo, como foi o descobrir na missão? Como foi que o senhor descobriu essa vocação de ser líder, de ser pastor, de cuidar de ovelhas? Essa vocação nasceu observando o chamado do meu pai. Uhum. Tive o privilégio de ser pastoreado por ele. O papai foi pastor por 29 anos. Que bem. Então, desde a minha tenra idade, eu acompanhei ele auxiliando pastores, depois servindo na diaconia, no presbitério, e finalmente na ordenação ao ministério pastoral. Então, nasci numa família de pastores, a gente foi desenvolvendo, e eu, por ser o primogênito mais velho, era sempre o companheiro imediato dele, né? Aquela pessoa que ele contava para tudo. Fui primeiro líder de jovens da igreja, e fui exercendo o sacerdócio junto com ele, aprendendo muito. Ele era o meu mentor de imediato. Então veio realmente a paixão ministerial, o desejo de servir, de contribuir, e assim, graças a Deus, estamos servindo no Ministério Pastoral desde 10 de abril de 1993. Nossa, muitos anos, né? E os desafios desse ministério, tem algum assim que marcou a sua história nesses anos? O Ministério Pastoral realmente tem muitos desafios, porque você tem que cuidar de vidas, fazer gestão de pessoas. Então você precisa compreendê-las, amá-las, andar segundo a milha. Então eu acredito que uma das maiores virtudes de um pastor é a paciência. Ter paciência para compreender a maturação, para entender os dilemas, as crises existenciais, as crises do ministério. Então a gente vai trabalhando, auxiliando, observando, e ultimamente eu estou vivendo um tempo muito precioso dessa maturidade ministerial, que de fato menos é mais. Não, com a pandemia a gente ressignificou muita coisa. Por exemplo, hoje eu tenho mais tempo para minha família. Nós temos hoje lá na sede 2 cultos presenciais, que é quarta e domingo. Isso. E aí, uma vez por mês, eu tenho um encontro com todos os líderes, no primeiro sábado. Uma vez por mês, um encontro jovem. E, de tempos em tempos, temos encontro com os ouvintes do rádio. Então, vamos ter agora, em breve. Então, a gente vai desenvolvendo o ministério de uma forma muito criativa e, ao mesmo tempo, muito sublime, porque vai singularizando cada momento. E o nosso primeiro ministério é a família. A família é o primeiro ministério, é a esposa, são os filhos. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que é tradicional na nossa família, que a gente herdou dos nossos pais, que minha esposa também foi filha de pastores, né? Os pais já descansaram no Senhor. Então, a gente nasceu com a cultura de fazer o culto doméstico, e os meninos participando com a gente. Então, é sempre uma experiência muito maravilhosa, né? E é bom que vai ensinando, né, geração em geração, né? Eu lembro que eu fui numa quarta-feira palestrar lá na igreja, foi muito bom, gente, maravilhoso. E o caçula estava cantando. Exato. Né? Muito bom isso. Os dois já são diáconos, o mais velho é dos bastidores, está ali na parte técnica e tudo. E o caçula,
ele já é ministro de louvor e é o nosso líder de jovens. Ele está Olha, que bem. meio que seguindo os meus passos, né? Foi exatamente como eu comecei com meu pai, Sim, liderando a juventude, contribuindo. E os dois somam muito com a gente. É maravilhoso. E ver neles também o brilho nos olhos, a motivação, a vontade de servir, de ajudar, sim. O de contribuir, compromisso, o né? compromisso. Então é Sim. fascinante. E me ajudam muito. Eu vi o Carpinejar dizer que nós somos de uma geração heróica. Uhum. Nascemos numa era analógica, migramos Sim. para o digital, atravessamos um milênio, um século, estamos no século XXI, nossos filhos nasceram no século XXI, a gente nasceu no século passado, mas a gente foi aprendendo, se reinventando Sim. e se adaptando a essas transformações, e os filhos estão aí para nos ajudar, para nos Sim, auxiliar, né, com sim. todas essas novidades tecnológicas. Bispo, como é conciliar a vida de locutor e o líder ministerial? O radialista, o locutor, além de uma profissão, é uma paixão. Eu Uhum. confesso que me realiza tanto fazer esse trabalho, e é um trabalho que me gratifica muito, além de ser fonte de cura para mim. Sim. Quantas vezes eu fui refeito, renovado, curado, ali no meu habitat, Uhum. que é o estúdio de rádio. Sim. Então ali eu me refaço, me renovo. E quantas vezes até mesmo a nossa audiência percebe que a nossa voz não está ali, uma voz 100%, é como se notasse, olha, hoje o comunicador, o pastor não está muito bem, deve estar atravessando Uhum. alguma luta. Então eles conseguem já discernir isso e me encorajam. Uhum. Termina sendo uma troca, porque eu estou ali para encorajar de manhã, já são 26 anos nesse horário, Olha, encorajando, que bem. mas a grande influência no rádio eu devo à minha mãe, porque ela sempre foi apaixonada pelo rádio. E como na época, a minha infância, eu estudava à tarde, então de manhã eu ficava ouvindo radinho com ela, ela fazendo as tarefas de casa e ouvindo a Rádio Marumbi, que pegava na época lá em casa. Então, ouvindo o Caleb, o Idecásio Takayama, e ali eu fui me apaixonando pelaquela comunicação amiga, magnética, instigante do Caleb. E eu brincava de rádio, eu queria ser radialista, eu montava ali, improvisava um cenário, um estúdio, microfone, e ficava falando, comunicando. E a paixão foi tanta que quando nós começamos a Assembleia de Deus do Jardim das Margaridas do Coatrac, em 1988, eu e o Jonas Viana, que é um grande profissional do rádio, uma referência, hoje mora na Austrália, comunicando na Voz do Ministério, Voz dos Andes, faz um trabalho espetacular, poliglota, muito inteligente, mas na época eu e o Jonas, a gente fazia, a igreja tinha um projetor, e a gente tinha um programa, A Voz da Assembleia de Deus, de 6 às 7 da manhã, fazendo barulho lá, acordando as pessoas, falando da programação, parecendo coisa de interior, é muito comum no interior, mas era devido à paixão que a gente já tinha pelo rádio. Aí vem a FM Esperança, que foi a rádio que nos revelou, graças a Deus, é a pioneira, e ali começou essa tradição do rádio, até quando nasce a Manancial FM, que vira 92, e nós estamos desde o início. E a 92 realmente tem uma plástica muito contemporânea, uma rádio que tem uma programação que conquista vários públicos. E uma coisa que me deixa muito feliz é que 42% da nossa audiência são pessoas não evangélicas. Olha que maravilha, poder comunicar, pessoas escolhendo a gente de manhã. Então eu sou muito grato a Deus por pessoas das mais diversas religiões que escolhem a nossa programação diariamente. Porque, na verdade, é a palavra, né? É a palavra que está sendo ali falada, dita, e a pessoa, muitas vezes, ela acorda triste, desanimada, desencorajada, e o seu programa, ele faz isso, com que a gente fique encorajado, né? Para aquele dia ser mais feliz, aquele dia ter mais paz, né? Ter mais alegria. Verdade. Então eu sinto isso, que logo quando eu ligo o rádio, eu escuto a sua voz, eu escuto gotas de encorajamento, que dali já me dá uma paz no meu coração, sabe? E olha como é maravilhoso. Eu às vezes me pergunto como uma pessoa pode começar o dia assistindo, por exemplo, um programa policial.
Eu acho que não é uma boa forma, com todo respeito ao Sim. programa policial, mas não é uma boa forma. Eu até acho que o horário da manhã não deveria ser um horário para programa policial. Deveria se ter um programa mais leve para começar o dia. Sim. Então, e eu queria exatamente ser o locutor da manhã, porque desde sempre, eu sempre tive facilidade para acordar cedo. Sim. Acordar cedo, você sabe, tem pessoas que são vespertinas, noturnas e outras que são matinais. Isso. Tem gente que não consegue ser produtivo de manhã, mas é produtivo de tarde, é produtivo à noite, às vezes até de madrugada. Né? E eu sou da manhã, né, como você. A gente acorda cedo ali, já parece que acorda com o sol nascendo dentro da gente. Então, e aí era exatamente isso que eu gostaria de fazer. Sim. Auxiliar as pessoas, ter uma comunicação amiga, magnética, encorajadora, inspiradora, para ajudar as pessoas a começar o dia, a prestação de serviço, informação do trânsito, e o quadro principal, que é a reflexão com gotas de encorajamento. Isso. Então, ali, exatamente para arejar a mente e fortalecer a musculatura da fé, porque a fé é um músculo. A fé tem que ser exercitada. Isso. Então, a gente está ali exatamente exercitando, e Paulo escreveu na carta aos Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente cumpre essa missão. E uma coisa que eu queria ressaltar é a ética profissional, o respeito a todas as religiões, a todas as pessoas, acolher todas as pessoas. Então, sem fazer distinção, mas acolher. E eu provavelmente sou um dos pastores que mais celebra cultos ecumênicos, exatamente por causa dessa compreensão, da ética, do respeito, que a gente precisa ter a outras religiões. Hoje eu sou membro lá da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB, contribuindo como pastor. Então lá tem líderes das mais diversas religiões. Então a gente está ali para contribuir para que o direito constitucional lá da Carta Magna de 88 seja cumprido em todo o Brasil. Sim. Agora já levando para o lado da nutrição e neurociência, que é uma parte assim que eu amo, que eu gosto demais, que não tem como nós desintegrarmos o ser humano, né, da saúde emocional, da saúde espiritual e da saúde física, né? Então, como o senhor enxerga a saúde integrativa? A saúde integrativa está prevista na Escritura. Sim. E é interessante como Salomão, ele traz insights que a neurociência vem falando agora. É incrível, por exemplo, tudo que você fala, o teu corpo ouve. Sim. E o cérebro da gente precisa de treino, ele precisa ser gestado, ele precisa de uma gestão, os pensamentos precisam de gestão. Por exemplo, se você tem pensamentos muito negativos, pensamentos de autossabotamento, né, isso vai, sem dúvida alguma, te adoecendo, te enfermando. Então, a gente precisa entender que as palavras, a nutrição, a alimentação, tudo está interligado, porque já que você é corpo, alma e espírito, então está tudo integrado. Quando Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai falar que Deus santifica em tudo, corpo, alma espírito. Né, e espírito. Então precisa haver, e a palavra está muito atrelada também à sanidade. Sanidade e santidade. A santidade que traz essa purificação de mente, de alma, do corpo, do coração, e a sanidade de ter saúde integral. É interessante que o pai da medicina, Hipócrates, ele vai falar uma coisa muito interessante. Antes de você perguntar se você está realmente, antes de curar alguém, Hipócrates diz, você está disposto a abandonar aquilo que te adoeceu? Então a gente precisa se distanciar de tudo aquilo que adoece. Inclusive pessoas que adoecem. A gente tem que se afastar de pessoas adoecedoras. Pessoas tóxicas. E se alinhar com pessoas abençoadoras. Amorosas. Pessoas que realmente acrescentam nas nossas vidas. Pessoas amorosas, que vivem o amor, que evidenciam o fruto do Espírito. É importantíssimo a gente estar próximo de pessoas assim. Essas pessoas fazem um bem e essas pessoas realmente fertilizam a nossa vida.
nutrem as nossas vidas. Isso. E é interessante, porque se você parar para pensar, essa é uma pergunta que eu faço a você que nos assiste hoje, se você tivesse que digerir as suas palavras, elas te adoeceriam ou elas te curariam? Então, por isso que tem que filtrar mesmo. Você tem que ser ultra seletivo com as suas palavras, né? E ter palavras que abençoam, que acrescentam, porque a palavra ela precisa ser medicina para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. E você vê, a nutrição, ela é um tema tão formidável que até na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, nós temos a nutrição presente, né? O pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Então, a nutrição é essencial e sempre que você está à mesa para se nutrir fisicamente, você deve agradecer pelo alimento que nós temos à mesa. Nem sempre foi o que a gente gostaria que tivesse lá, mas foi o que nós temos e a gente agradece a Deus. Tem tempos que a gente consegue comer uma comida melhor, então a gente agradece. Tem tempos que passamos pela escassez, mas agradecemos a Deus pelo que temos. O certo é que o necessário, o essencial, o Senhor nunca deixou faltar à nossa mesa. Então é muito importante hoje você reconhecer os benefícios da neurociência, da saúde, da medicina integrativa. E a doutora Raíra é uma especialista e tem ajudado, contribuído muito com toda a sociedade ludovicense, com seus pacientes e você que nos assiste aqui. E a gente quer mais e mais poder ajudar as pessoas, evitar o autossabotamento. E recentemente recebendo a doutora Raíra, tanto na 92 quanto no nosso podcast, a gente comentou exatamente sobre isso. E ela trabalha isso no consultório, né? Porque não adianta você programar ali uma tabela de nutrição se não trabalha o emocional da pessoa. Isso. E eu tenho um relato de paciente, isso é fato, tá, gente? Uma paciente chegou para mim em outubro do ano passado, uma paciente, ela tinha em média de uns 29 anos, e ela estava bem depressiva, bem ansiosa, com problemas pessoais mesmo, e já tinha engordado uns 12 quilos, porque compulsão alimentar, né, ansiedade faz com que você fique compulsivo ali com comida, doce, salgado, refri. E ela me procurou e disse: doutora, eu não sei mais o que eu faço, me ajuda, eu preciso muito da sua ajuda, e eu quero comemorar meu aniversário de 30 anos com 10 quilos a menos. Eu digo, pronto, você procurou a pessoa certa, a médica certa. E aí mostrei para ela o protocolo que eu tenho, né, lá na clínica, que é o desafio menos 5 quilos e 21 dias, e perguntei a ela se ela aceitava encarar esse desafio, menos 5 quilos e 21 dias. É um protocolo que eu uso com chás e alimentação, comida de verdade. E ela topou. Aí eu disse para ela, olha, agora vai depender de você, 80% do tratamento é você. E outra, você vai precisar fazer atividade física. Você precisa movimentar o corpo, você precisa matricular numa academia, fazer algum esporte, porque somente a dieta não vai dar. Você tem que movimentar o corpo. É um conjunto. É suplementação, o plano alimentar e atividade física. E ela topou. 21 dias, ela já tinha perdido 7 quilos. Olha só, que coisa boa. E ela disse, não, mas eu quero perder os 10 quilos. Eu não estou satisfeita com 7 quilos. Eu digo, então, vamos continuar com o tratamento. Vamos dar procedência. E aí, continuamos. Quando ela voltou, já com 40, 45 dias de tratamento, ela já estava com menos 11 quilos. Então, olha o resultado, né? Ou seja, o que a gente pode concluir? Que a pessoa, quando quer, o paciente, quando ele quer, ele é o principal protagonista do tratamento, né? Ele é o principal que precisa colocar na cabeça dele, eu vou conseguir, eu consigo e vai dar certo. Porque eu sou apenas uma auxiliadora, né? Eu estou ali para orientar, para auxiliar o tratamento. Mas quem é que vai executar? É o paciente. O paciente é que vai executar. Então, é ele a peça-chave do tratamento. Então, muitas vezes, quando o paciente chega lá na clínica para mim, eu pergunto como é que está
o seu nível de compromisso? Eu pergunto para ele, qual é o nível do seu compromisso com o tratamento? Porque não adianta você estar queimando dinheiro aqui comigo e você não dá continuidade no teu tratamento, né? Você está jogando dinheiro no ralo, você está jogando dinheiro no esgoto, né? Então, você é a peça principal do tratamento. 80% do tratamento é você, né? 20% sou eu. Então, eu vejo muito a neurociência como uma estratégia de auxiliar os pacientes a ter vida plena, vida abundante, mais alegria, né? Mais fala quando a pessoa está assim apática, triste, estima, autoestima. E desenvolver, né, o autoconhecimento para evitar o autossabotamento. Justamente. Então, é muito bom porque você começa a se conhecer. Porque lá na nutrição, a gente fala muito isso, que a nutrição ela não vem apenas para nutrir o corpo, mas ela vem para nutrir a mente e também para nutrir o espiritual. Por que às vezes, quando eu vou palestrar em igreja, eu falo muito assim, você come todo dia? Aí o povo fala, eu como todo dia, de domingo a domingo. E como é que você alimenta o seu espírito? É todo dia também? Ou é só dia de sábado e domingo? Porque aí, segunda até sexta, seu corpo fica em jejum, espiritualmente. Então, assim, é um momento mesmo de reflexão. Será que o meu físico, que necessita de alimento todo dia, o meu espiritual também não precisa de alimento todo dia? Eu preciso de alimento espiritual todo dia também, de segunda a segunda, né? Não é só dia de sábado e domingo e em célula, em pequenos grupos ou igreja, não. Eu preciso da minha experiência com Deus. Eu preciso do meu momento individual com Deus. Verdade. Eu preciso daquele momento íntimo mesmo de rasgar o coração, falar mesmo com Deus, desabafar, né? Então, a neurociência, ela explica isso, né? Ela fala isso, porque a vida não é apenas o físico, o ser humano, ele é mente, espiritual e o físico. Verdade. Né? Então, é muito importante frisar sempre que você come todo dia, ok, mas você também precisa alimentar o espírito todo dia. Verdade, você tem que orar todos os dias, ter o a sós com Deus, é muito importante isso. E trocar a solitude, trocar a solidão pela solitude. Que a solitude é a capacidade de estar bem consigo mesmo, de bem com Deus, de bem Sim. com a vida. Então você tem que ter. Hoje, eu prefiro mais o silêncio, eu busco o silêncio. Eu quero refletir, pensar, eu quero estar com Deus e comigo mesmo também, exatamente para se autoavaliar, para fazer as descobertas que precisam ser feitas, para trabalhar os pilares que precisam ser trabalhados. Então isso é essencial para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida abundante, como nos promete o Senhor Jesus. Isso, e o alimento, ele foi feito para o corpo, né? Em Gênesis, Deus criou o mundo, criou a terra, criou os animais, criou as árvores, os frutos, as sementes, ele criou tudo para que o homem dominasse, né? E uma pergunta que eu sempre faço, e gostaria também que você, que está em casa nos assistindo, refletisse em relação a isso. Quem é que está dominando você? Você está dominando a comida ou é a comida que está dominando você? Porque o correto é nós, humanos, dominarmos o que comemos e não a comida nos dominar, né? Muitas vezes nós somos dominados pelo que nós vemos, né? Nós já somos visualmente ali dominados, né? Nós somos muito sensoriais. É verdade. Né? Nós somos muito sensoriais. E a primeira coisa que, quando a gente vai para um restaurante, o que enche os nossos olhos? Aquele prato belo, bonito, bem apresentado, né? Aí depois já vem o olfato, né? O cheiro, aquela comida bem cheirosa, temperada. E aí depois vem
o paladar, né? As papilas gustativas, e aí você vê se fica bom ou não, né? Dentro do seu paladar. Mas o primeiro momento é o visual. É o visual. Então, nós precisamos ter esse domínio. E é um fruto do espírito, domínio verdade. próprio. Então, quem é que domina? É você que domina a comida ou é a comida que lhe domina? Então, é uma coisa que precisamos refletir em relação a isso quando nós estamos diante da comida, né? Por quê? Porque a comida ela tem um poder igual o senhor falou ainda agora. Você tem a língua ela pode tanto te abençoar como lhe amaldiçoar. E a comida ela pode tanto lhe nutrir ou desnutrir, dar vida ou lhe trazer morte. Eu me lembro de um episódio que nós fizemos, e você estava falando, inclusive, da importância da dose certa. Isso. Porque, por exemplo, se você tomar energético demais, vai fazer mal. Isso. Né? Então, tudo tem uma dose certa. E tudo isso tem que ser o equilíbrio, tem que levar muito a sério, né? As porções, né? E comer menos pode ser comer mais. Então, é preciso você dizer, não, é só essa porção aqui vai me satisfazer. Buscar realmente alimentos nutritivos, sim, coloridos, que possam dar saciedade, pronto, satisfeito. Não precisa... Né? E aí entra a questão do domínio próprio, que você tem que se autodisciplinar e dizer, não, estou satisfeito. Isso. É um processo. Né? Um processo. E você precisa, todos os dias, ir buscando a tal ponto. Agora, antes de começar o episódio, me perguntaram como eu queria o café. Né? Então, nós estamos tomando café sem açúcar. Sim. Isso também é fruto de uma decisão e de uma disciplina. Isso. Né? Muita gente diz, não consigo, mas vai tentando até que um dia você vai aderir. São escolhas. São escolhas que você precisa fazer todos os dias. Exatamente. Né? Da mesma forma que você escolhe o que você vai vestir, né, para ir trabalhar, para ir para uma faculdade, para ir para um casamento, você também tem que fazer escolhas, o que você vai colocar para dentro do corpo. Porque isso aqui é templo do Espírito Santo, isso aqui é morada do Espírito Santo, isso aqui é emprestado, né? Exato. Isso aqui é emprestado, isso aqui não é nosso, né? É isso então, mesmo. Você tem que ter zelo, você tem que ter cuidado, você tem que preservar esse patrimônio aqui que Deus lhe deu. É o princípio da doutrina da mordomia. Tudo é de Deus, e nós somos apenas mordomos, gerenciamos aquilo que Ele nos confiou. Sim. Quando Jesus faz a brilhante ilustração da palavra dos talentos, então confiou alguns talentos, e o que Ele confiou a gente precisa gestar com sabedoria, com inteligência e multiplicar, fazer crescer. Sim, nas nossas vidas. Sim, e eu gosto muito de bater nessa tecla, né? O que você está colocando para dentro dessa morada aqui? E outra coisa, eu sempre faço uma analogia, o peixe morre pela boca. Olha aí. Nós também morremos pela boca. Até nós também, é verdade. Nós também morremos pela boca. Então, nós temos que ter muita sabedoria, muita cautela, fazer boas escolhas, o que você está colocando ali no prato. E uma outra analogia que eu faço também é essa casa aqui, ela é uma casa. Por quê? Porque a vida espiritual é a base da casa. Eu sempre falo, quando eu sou convidada em palestrar em igrejas, que o nosso corpo, ele é igual a uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, a base da casa ela tem que estar forte, né? O alicerce ele tem que estar forte. Então, a analogia que eu faço da base é a sua vida com Jesus, a sua vida espiritual, né? A base da casa. A parte das colunas da casa, ali das paredes da casa, é o corpo, é o sustento, é o que você come, é o que você bebe, se você faz academia, se você movimenta o corpo, se você suplementa, se você dorme bem, se você dorme 6 a 8 horas de sono por dia, como é que é a sua noite de sono. Então, essa é a base, o que sustenta a casa. E o telhado da casa, eu falo que é o cérebro, a mente, as emoções, né? Porque muitas vezes a depressão, a ansiedade,
os transtornos mentais, eles influenciam nas decisões, né, nos sentimentos. E é incrível como o cérebro, ele tem uma tendência para o negativo. Sim. Por isso que ele precisa ser treinado. Porque, vamos supor, se você teve 95% do dia maravilhoso, de coisas boas e tal, aí teve 5% que foi ruim, foi um estresse. É incrível. O cérebro, ele vai estar inclinado a focar nos 5% que foi negativo. É incrível. Aí a pessoa guarda mágoa, ressentimento, aí acabou o dia por causa daquilo. E aí você realmente tem que fazer essa gestão da mente, dos pensamentos e do cérebro, fazer com que o cérebro possa focar naquilo que foi positivo. Sim. Então, essa é uma gestão que ninguém pode fazer por você. Não. Você pode ter o melhor psicanalista do mundo, o melhor nutricionista, estar vivendo aí insights da medicina integrativa, mas se você não colocar em prática, não for seu mordomo, se você não fizer essa gestão, então você vai adoecer por causa disso. Sim. Então você precisa tomar a decisão, como você falou, tudo é questão de decisão, de escolha, Sim. e escolher dizer assim, a partir de hoje eu vou treinar o meu cérebro para que ele possa, né, desenvolver os mecanismos, Sim. os neurotransmissores do bem-estar e tudo, e evitar o cortisol e tudo, para não... Porque às vezes uma pessoa estressada, você imagina, a gente precisa ter disciplina até para comer. Fazer um planejamento para comer em paz. Por exemplo, hoje, a minha vida para dar certo tem que ter essa disciplina. Então, geralmente, 11h30 da manhã, o almoço já está pronto lá em casa. E aí eu almoço, geralmente ouvindo uma música instrumental, alguma coisa que possa relaxar, né? E ali você consegue... Você imagina a pessoa que não tem tempo nem para comer, come em pé, come estressado, come respondendo no celular. Lá em casa, por exemplo, é proibido o celular para a mesa. É um negócio que a gente leva muito a sério. Porque é um momento sagrado. Sim. A mesa é o momento da gratidão, da nutrição. Então, poder saborear a comida, mastigar sem pressa e orar, agradecer a Deus. Sim. Olha só como você já vai fazer bem. Vai evitar e te prevenir, inclusive, de uma má digestão. Isso. E aí você depois faz ali a digestão. Quem tiver a possibilidade, por exemplo, de descansar pelo menos 30 minutos, né, desligar mesmo o celular, porque isso vai ajudar você a recuperar o cérebro. Eu, por exemplo, eu acordo muito cedo, 4h20 da manhã. Então, eu preciso desse descanso, porque às 14 horas eu preciso já estar na TV Assembleia. Então, quando eu não consigo me organizar para ter esse momento de descanso, inevitavelmente eu fico cansado. Eu já não vou ser mais produtivo, parece que o cérebro perdeu a capacidade de estar alerta e tudo, porque esse descanso após o almoço é essencial, e os médicos recomendam também. Os cientistas já falam que a gente precisa de 20 minutos. Pelo menos 20 minutos, 20 né? minutos. Hoje você vê, empresas inteligentes têm esse espaço. Sim. Eu visitei, por exemplo, a Equatorial. A Equatorial, o diretor estava me mostrando lá a sala, ele disse, aqui é a sala do descanso. Sim. E eles constataram realmente que os profissionais que conseguem ir para essa sala para relaxar, para descansar, voltam mais produtivos. Sim. Então a gente precisa disso. Como você tocou, a palavra-chave, equilíbrio. Isso. Né? Se a gente puder alcançar esse equilíbrio, equilíbrio do sono. Por exemplo, se você me mandar mensagem 10 horas da noite, eu já só vou responder no dia seguinte. Porque se você não continua lá, vai dar 11 horas, meia-noite, tem gente para responder. Então, tem que haver essa disciplina. Porque a tela do celular tira o seu sono. Estava até comentando com a doutora Raíra. É muito importante, por exemplo, 8, 9, 10 horas, você já tomar um chá. Um chá relaxante, né? Evitar cafeína, evitar refrigerante. Exatamente para que você, com o chá, consiga já relaxar e tudo. E você vai entrando na preparação. Não ter luzes, não ter televisão ligada. E aí você consegue, porque o hormônio do sono está sendo gerado ali. Isso, a melatonina. Melatonina. E uma coisa que eu percebo muito também, Bispo, é que a pandemia, sim, ela trouxe
autocuidado, né? A gente começou a Isso é verdade. preocupar mais conosco. Inclusive com a higiene toda hora, lavar as mãos, higiene, coisa que nem sempre as pessoas faziam antigamente. Né? Então, ou seja, a pandemia, ela trouxe com que nós, Sim. né, tivéssemos mais cuidado com o nosso corpo. E veio também aquele medo da morte. Sim. Né? Então, não, eu não quero morrer. Então, o que eu devo fazer para ter mais saúde? Aí vem uma boa alimentação, uma boa noite de sono, exercício físico. Se você reparar, toda esquina de um bairro tem agora uma academia. Cresceu muito. Cresceu muito as academias aqui. E duas profissões cresceram muito. Nutricionistas e psicólogos. É impressionante como a gente está vivendo uma era de muitos nutricionistas e muitos psicólogos ajudando. E os cientistas, eles já falavam que hoje a doença do século é a depressão e a ansiedade. A depressão e a ansiedade são as doenças do século, porque as pessoas não estão tendo saúde mental. Não estão tendo saúde mental por conta das tecnologias, dos avanços tecnológicos, da vida corrida que as pessoas levam. E também as pessoas estão tão assim ansiosas, preocupadas já com o amanhã, não sabem vivenciar o hoje, o presente, já estão preocupadas com o que vai vir amanhã, que está trazendo um transtorno mental muito sério na saúde das pessoas. Eu estou atendendo agora uns pacientes adolescentes que estão em épocas de vestibular, de Enem, e não estão mais conseguindo estudar. Incrível. Entendeu? Por conta de cobrança de pai, cobrança de mãe, a autocobrança também, porque eles se cobram. Se eu não passar no vestibular, minha mãe vai fazer isso, meu pai vai fazer aquilo. Então, eles se cobram. Então, já vem aquele medo, aquela preocupação, a ansiedade, né? Então, tudo isso... E atrapalha tudo. Inclusive, atrapalha tudo. Esses gatilhos, atrapalha o raciocínio pleno, a capacidade de concentração, de foco, e de tudo mais, né? Você começa a ter déficit, né, de concentração, de memória, de tudo. E aí vem a vida espiritual. E aí vem a questão da espiritualidade, que é muito importante. Você vê que Jesus, há 2000 anos atrás, né, no belíssimo Sermão da Montanha, já tratava um tema tão moderno, pós-moderno, como a ansiedade. E ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele vai falar, e aí ele poetiza, ele diz, você já olhou para os passarinhos? Já olhou para os lírios do campo? Ele até dá uma beliscada em Salomão, nem Salomão, com toda a sua glória, esse bicho como ele. Então ele fala o seguinte, olha, não tenha ansiedade sobre o que você vai comer, o que você vai vestir, porque eu tenho cuidado de vocês. Né? Então você, quando busca Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E aí ele vai falar assim, basta cada dia o seu próprio pão. Ou seja, que Jesus que nos ensinar ali, inclusive na oração do Pai Nosso, que está no Sermão da Montanha, é o pão nosso de cada dia. Vai nos dar hoje. Então a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Olha, eu já fui um adolescente muito ansioso. Na minha adolescência eu tinha uma ansiedade muito grande. E isso fazia com que eu tivesse problema de constipação. A síndrome do intestino preguiçoso e tudo. Como é que eu fui vencendo isso? Além de uma alimentação mais voltada para ativar e tudo mais, lactobacilos vivos e tudo mais, fibras, foi aprendendo com Jesus a viver um dia de cada vez. Então hoje, por exemplo, estou vivendo esse dia. Amanhã eu vou viver a agenda de amanhã. Porque senão você vai enlouquecer, se ficar preocupado, dia 30 eu tenho que pagar um boleto, tem não sei o quê. Ainda vai chegar esse dia. A gente precisa trabalhar a vivenciar totalmente, plenamente aquele dia. Isso. E como a doutora Raíra e os médicos têm ensinado, é incrível como o nosso segundo cérebro é o intestino. Né? Incrível. Se você está com a mente ansiosa, isso vai afetar teu intestino. Está tudo interligado. Então, para que haja equilíbrio desses dois cérebros, a gente precisa, portanto, viver um dia de cada vez e fazer, novamente eu falo, você tem que gerir sua mente, sua alma, suas emoções. Sim, isso mesmo. Bispo, como é que o senhor faz essa gestão da sua vida
espiritual, da sua vida emocional e da sua vida também física? Como é que o senhor gerencia? E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo essa disciplina, essa organização, né? Essa agenda que precisa ter esse planejamento para cumprir os horários, porque foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. Eu gosto muito de ser pontual. Fico muito chateado quando eu não consigo honrar a pontualidade, chegar pelo menos 10, 15 minutos antes. Então eu trabalho todos os dias para honrar os compromissos, os horários, a palavra. A gente trabalha todos os dias para isso. Então a disciplina, o foco e o equilíbrio, né, tem me dado essa saúde. E aí, como eu falei no início, você descobriu uma paixão, uma profissão que te realiza. Que é o caso da doutora Raíra, que ela é uma nutricionista integrativa apaixonada pelo que ela faz. Né? Imagina cada paciente, essa que ela contou, né, que conseguiu conquistar e perder 11 quilos, né, foi uma meta pessoal junto com ela, acompanhando e tudo. Então, eu consigo me realizar através do rádio e isso me dá uma sinergia, uma motivação tão grande, um prazer tão grande de viver, de vencer. E aí eu aprendi a trabalhar o que Paulo nos ensinou brilhantemente. Você vê, Paulo é outro que vem trabalhar a questão de neurociência lá atrás, quando ele escreve na Carta aos Romanos, que é uma carta onde ele vai tecer a teologia sistemática, mas ele vai falar de algo moderno, pós-moderno, o poder de uma mente renovada, o poder da metanoia. Então você tem que renovar a sua mente. Então todos os dias eu renovo a minha mente. E uma coisa muito importante também, sair do círculo vicioso da infelicidade, do ressentimento. Né? Uma coisa que eu e minha esposa, nós completamos esse ano 28 anos de casamento, é que as coisas que estão resolvidas precisam ser resolvidas de fato. Então quando você resolve questões matrimoniais, você não renova você não reabre a ferida. Sim. Já houve um perdão ali, está perdoado. Sim. Né? Você não tem que chegar lá, depois cicatrizou tudo, inclusive a cicatriz foi a ferida que sarou. A cicatriz é o testemunho de que você superou, de que você venceu. Porque como é que um casal pode ter saúde matrimonial se na primeira briga de novo, renova a questão, volta lá na situação do passado, perfura a ferida de novo, nunca vai ter vida, nunca vai ter saúde. Então a gente tem que ter essa maturidade. Nadou no mar do esquecimento. Exatamente, olha, leve isso para o mar do esquecimento, não renova a questão. E assim eu vou vivendo com a Milka, um dia de cada vez, a gente vai vivendo. E a gente está numa fase agora de tanta gratidão, tanta gratidão. Ontem, por exemplo, lá no culto, a gente vendo os nossos filhos ali servindo na igreja, o mais velho cuidando da transmissão do culto, da live, preocupado para sair tudo com excelência, tudo certinho, o caçula louvando, e eu comentando com ela, né? Meu Deus, nós somos tão gratos a Deus pelos filhos que Ele nos deu, pelo privilégio. Hoje eu gravei 5 episódios na Rádio Timbira, inclusive eu tenho o privilégio de estar também na Rádio Timbira FM, só que é gravado, né? Sai sempre das 6h30 às 6h45, são 15 minutos. Sim. E eu aceitei esse desafio porque imaginei, nossa, que privilégio poder falar sobre Cristo numa rádio secular, a mais antiga do Maranhão. Então foi uma porta e como deu para conciliar, que eu gravo os episódios um dia só para toda semana. E o meu filho mais velho foi comigo hoje para fazer, e foi tão delicioso as coisas que ele falou. Eu fiquei ali assistindo a maturidade dele, o desenvolvimento dele hoje com 21 anos. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu posso esperar mais da vida, né? Daqui uns dias as noras, os netos que vierem, eu quero muito, enquanto a netoterapia não chega, eu tenho a pet terapia. A doutora Raíra me segue aí no Instagram e sabe que eu tenho uns cachorrinhos lá. E, rapaz, aquele cachorrinho, principalmente o Romeu, porque o Peter, que é o mais velho, não gosta muito de aparecer no vídeo. Mas né? o Romeu... Agora o Romeu gosta. O Romeu, ele tem uma bolinha, ele brinca com a bolinha dele, tudo. E aquilo ali, inclusive a ciência já comprovou isso, né? Que se você faz carinho no seu pet, é como se estivesse fazendo carinho na sua própria alma. Então, se consegue viver ali um momento tão relaxante, e tudo isso tá dentro daquilo que a gente tem comentado, da saúde integrativa. Sim. Então, você fazer uma viagem, você fazer uma caminhada, como a doutora Raíra falou, tem que se movimentar. Inclusive,
descobriram agora que um exercício muito importante é subir escadas. Uhum. Então, eu frequentemente estou deixando o elevador de lado, estou subindo escadas. É a forma que eu tenho de estar me exercitando. Já está fazendo cardio. Já vai fazendo cardio. Deixar o carro um pouco mais longe para dar... a gente precisa de quê? De 10 mil passos por dia, no mínimo, né? Então, para dar esses passos e tudo. E aí, esse é o conjunto dessa orquestra, dessa ópera que é a vida, a celebração da vida, ver a vida e poder agradecer a simplicidade do gesto, o carinho, o cuidado, o abraço, né, de pai e filho que se abraça, pai e filho que se cuida, pai e filho que está junto. Muito Né? bom. Então, isso não tem preço para a gente. Na medida que você vai vivendo isso, a gente vai cumprindo esses múltiplos papéis, que é ser pai. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Um dos maiores sonhos da minha vida era ser pai. Por causa do meu pai, né? Eu tive esse privilégio. Eu digo que é um privilégio porque eu sei que muita gente teve pais que tiveram suas dificuldades e a gente deve até olhar para eles com aquele olhar, provavelmente o meu pai, se ele foi assim, meio fechado e tudo, por causa da criação mesmo que eles tiveram. E aí eles amaram do jeito deles. Sim. Amava, mas era do jeito deles. Eu queria que meu pai demonstrasse mais afeto, me abraçasse mais, me dissesse algumas coisas. Mas é a forma dele amar, né? A forma dele amar era daquela forma, né, de cuidar, de dar a educação, era a forma dele, né? Então a gente tem que entender isso. Só que o papai, ele tinha essa beleza da vida de manifestar o amor, de declarar o amor, daquele pai de abraçar, de beijar, aquele pai presente, aquele pai que fertilizava e que lançava como flecha. Então é um negócio tão forte isso, porque ele tirava a flecha da aljava e dizia, vai meu filho. Ele dizia assim, Mário, vai dar certo. Mário, Deus é contigo. Mário, Deus te abençoe. Então, imagina o que é o poder, a energia, a usina interior que um pai gera dentro de você, né? Porque a mãe realmente o afeta, mas o pai é que te lança, o pai que te pega na mão, e quando você cai, e quando você sofre, e quando você leva um tombo, e quando não dá certo, ele te pega na mão e te levanta, vamos lá, vamos tentar de novo. Então, assim que era. Então, é incrível, Raíra, ele partiu agora em janeiro, vai fazer 6 anos, mas você vê, eu estou aqui nesse episódio falando dele, né? É incrível, não consigo deixar um dia sequer. Até uma pessoa na igreja, mas pastor, todo culto o senhor fala do seu pai. Mas é porque você é um pedaço dele, né? É um pedaço dele. A gente traz 50% do DNA dele, né? E aí, eu sei que nem todos os filhos tiveram esse vínculo que eu tive. Né? Dos 4 irmãos, e realmente eu fui o mais grudado. Era o primogênito, tudo. Então, eu fui o mais grudado. A gente vivenciou juntos. Torcia para o mesmo time de futebol, e às vezes ele ligava para mim para jogar a conversa fora, para falar do Flamengo, para falar de política que ele gostava, para falar da igreja, do ministério, das coisas, decisões, família e tudo, né? Então tudo isso ia enchendo a gente, né? E aí uma coisa que foi fascinante nesse período, quando houve o diagnóstico do câncer, ele teve a experiência de uma cirurgia curativa, teve que tirar todo o estômago. Olha só como é curioso, como é que ele sobreviveu. Tirou todo o estômago, tirou a metade do fígado e a vesícula. Só que o intestino dele ficou intacto, sem metástase. Intacto. Então, ele sobreviveu quase 2 anos só com o intestino, funcionando, com a dieta. Ele perdeu 42 quilos. É como se ele tivesse feito uma bariátrica. Perdeu todo o guarda-roupa dele. E aí depois ele até, rapaz, fiquei magrinho agora, com 62 quilos, estou me sentindo tão elegante. E aí a gente ia brincando e os últimos dias de vida dele foi tão fascinante, que a gente viveu tão intensamente essa troca, esse afeto, porque eu sentia, papai não vai demorar muito. Então eu aproximei ele ainda mais dos netos. Ele participou de muitas coisas com os netos, foi indo desenvolvendo. E uma coisa fascinante na reta final é que ele tinha um sonho de passar o bastão, o cajado, para um dos filhos. E Deus chamou meu irmão do meio. Não, meu irmão do meio recebeu o legado, está pastoreando a igreja, que ele foi pastor por 29 anos, seguindo com muito brilhantismo, vendo o ministério
ainda avançar mais. Uhum. E aí, antes da partida dele, depois de tudo isso, ele reuniu os 4 filhos, os 5 netos, uma tarde na casa dele, para fazer um culto para nos abençoar. Uhum. É como se ele soubesse, a minha hora está chegando. Sim. E aí aconteceu uma coisa fascinante, que eu quero inclusive copiar isso dele. Sim. Ele fez uma poupança com um propósito e revelou naquele dia. Depois que ele nos abençoou, entregou 4 envelopes. E ali tinha um valor que ele tinha guardado para aquele momento. Filho. Você vê que coisa... Eu fico pensando, que pai é esse que se preocupou com isso? E aí ele falou para mim, Mário, eu estou partindo em paz porque eu estou deixando a tua mãe numa casa própria, estou deixando ela com uma pensão, estou deixando ela segurada, e era o que eu queria. Então, ele foi aquele pai de família raiz. E aí tudo isso me inspirava que eu queria me casar para ser pai, para seguir os passos dele como pai e ter esse amor paternal de um pai presente. E hoje eu tenho esse privilégio, né, de ter esses 2 filhos e muitos filhos na fé, e adotar, inclusive, aqueles que não tiveram pai presente, que são órfãos de pai e mãe. E também o pastor termina sendo um segundo pai para alguém, quando o salmista diz que Deus faz com que o órfão habite em família. Então a igreja pode ser uma segunda família para aquele que não teve um pai presente, para aquele que não conheceu seus pais, ou aquele pai que não assumiu o filho e a mãe foi mãe solo, né? E graças a Deus muitas delas fizeram e forjaram filhos vencedores, porque brigaram com o filho, forjaram aquele filho, fizeram ele ser forte. Eu admiro esse tipo de mãe, porque não pode facilitar muito a vida do filho também, não, para não criar aquele filho engomadinho, né, mimadinho, Nutella. Porque o filho Nutella, ele não vai... Como é que ele vai lidar com uma vida dessa, cheia de armadilhas, de desafios, de sabotadores? Então, a mãe e o pai têm que ensinar o filho mesmo a ser forte, ser mentalmente fortalecido. E aí você também nutre o seu filho com as palavras de bênção, com as palavras de orientação, de encorajamento. Salomão vai escrever muito sobre isso, né? Não te aparte da doutrina da tua mãe, nem da disciplina do seu pai. Então, essas duas coisas juntas... E honrar pai e mãe também. Gente, olha, o princípio de honrar pai e mãe, por mais que o seu pai, assim, meu pai não foi nem tão presente assim, mas honra ele. Porque, e quando chegar a sua vez de ser pai, você até aprendeu com ele. É um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. O primeiro, inclusive, mandamento com promessa. Quando chegar a sua vez, eu disse, olha, eu vou ser um pai diferente do meu pai. Meu pai foi um pouco indiferente, mas eu vou ser um pai mais presente. Eu vou ser um pai, não é ser um pai legal, é ser um pai presente, que pega firme, que cola no filho, que exorta também. Porque não é ser um pai bonzinho, não é passar a mão em cima do erro, mas é ensinar o filho, né, exortar o filho e, sobretudo, trazer uma doutrina preventiva. A gente conversa muito sobre prevenção também, prevenir de situações de erros. Então, eu tenho a oportunidade lá em casa de mostrar as minhas cicatrizes. Filhos, aprendam com os meus erros. Eu errei nisso aqui, naquilo outro. A mamãe errou nisso, naquilo outro. Então, para vocês não cometerem os mesmos erros. Então, é muito bom ter essa honestidade. Então ser abraçado, isso dá uma... eu creio que o nosso elo vital, né, essa força vital que a gente recebe da vida, da família, né, e é tremendo quando você vê o sábio escrevendo no Salmo, né, como flechas nas mãos do homem valente são os filhos da mocidade. Feliz daquele que enche suas aljavas, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta. Então, quando chegarem os inimigos, a tua família está tão fortalecida, tão unida, que o inimigo não consegue ter uma brecha para entrar, né? Então, uma família unida, permanece unida, vence unida, e assim a gente tem que tapar realmente todas as brechas e para deixar realmente legado, deixar saudade. A gente tem que trabalhar para deixar saudade. Que ótimo. Bispo, a conversa está muito boa. O tempo voou, estou vendo ali. A conversa está muito boa, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Para mim foi uma honra estar aqui com o senhor conversando. Muito Depois obrigado. Eu vou marcar na segunda temporada um outro NutriCast. Você já está convidado da segunda temporada. E vamos dar as considerações finais para os nossos... Vamos. A gente está na reta final do ano. Eu quero deixar você com Salmo 65, verso 11. Lá está escrito:
coroas o ano com a tua bênção. E eu quero profetizar isso na sua vida, você que acompanha aqui o NutriCast, que o Senhor vai coroar esse ano de 2025 com a bênção dele, com as multiformes bênçãos. Eu desejo sobre a sua vida as multiformes bênçãos. Eu creio que até o dia 31 desse ano, quem sabe, algumas bênçãos estão chegando, recursos retidos sendo liberados, para que você possa começar 2026 mais assertivo e mais disciplinado e com mais equilíbrio na vida. E assim eu te abençoo com essas palavras. Amém, em nome de Jesus. E eu quero também deixar uma mensagem para você que me acompanhou, o NutriCast nesse ano de 2025. Foi uma temporada belíssima, com vários convidados da gastronomia, convidados da endocrinologia, gastro, de farmácia, de manipulação, enfim, vários profissionais da área da saúde. E a mensagem que eu deixo para você hoje, aqui no último episódio do NutriCast da primeira temporada, é que Natal é tempo de pausa, de respirar fundo, olhar ao redor e perceber que a vida é muito mais sobre o que nos nutre por dentro do que sobre aquilo que nos pesa por fora. Neste ano, ao longo da primeira temporada do NutriCast, falamos sobre nutrição, neurociência, comportamento, saúde mental e, no fundo, falamos sobre humanidade. Falamos sobre gente que sente, que busca, que erra e que tenta de novo. E quando chega o Natal, tudo isso ganha um significado ainda mais profundo, porque o Natal nos lembra que o maior alimento que podemos receber não vem da mesa, vem do coração. É a esperança que renasce, a fé que se reacende, o amor que se multiplica. A neurociência nos mostra que a gratidão, o acolhimento, a conexão verdadeira transformam o cérebro, reduzem o estresse, melhoram nossa imunidade e acalmam a mente. E o Natal é justamente esse convite: nutrir o cérebro com a paz, nutrir o corpo com equilíbrio, nutrir a alma com propósito. Que possamos, nesta data, olhar para o ano que passou e agradecer pelos aprendizados, até mesmo pelos difíceis. Que possamos reconhecer nossas conquistas, por menores que pareçam, e que possamos, acima de tudo, entender que viver com propósito é decidir todos os dias alimentar aquilo que nos torna melhores. Que o presente de Natal seja uma mente mais leve, um corpo mais cuidado e um coração mais consciente. E que no próximo ano continuemos juntos, aprendendo, crescendo, transformando vidas através do conhecimento. Feliz Natal com amor, ciência, propósito. E nos vemos na segunda temporada do NutriCast. Até 2026.